esse fórum foi carinhosamente pensado em vários aspectos. Então, a nossa programação de hoje, ela pareceu um pouquinho mais corrida, mas, na verdade, ela é uma programação diferenciada. E ela é tão diferenciada que agora nós também vamos receber uma pessoa muito especial aqui para falar conosco e vai marcar a nossa última atividade aqui da plenária. Porque depois as nossas atividades do dia, elas serão em outros ambientes, e sobre isso, no final dessa palestra, eu vou conversar com vocês e dar algumas orientações. Mas agora nós teremos uma palestra que é fundamental por uma rede estadual, municipal, enfim, por uma rede de articulação de dirigentes de ensino e equipes técnicas, quando a gente se propõe a, de fato, construir um sistema municipal de educação que seja coeso, que atenda às necessidades e que, acima de tudo, tenha esse compromisso com a sustentabilidade, com a equidade dentro dos nossos municípios. E, para isso, falar sobre liderança e gestão é fundamental. Afinal, o que somos nós, se não líderes e gestores de diversos processos no dia a dia? Então, portanto, nós teremos a palestra agora, Gestão e Liderança, voltadas às dimensões pedagógicas e administrativas. Afinal, ser um secretário municipal de educação não é só lidar com questões burocráticas, mas entender, sobretudo, a importância do pedagógico e a importância da aprendizagem para o desenvolvimento das nossas redes de ensino. E, assim, essa palestra propõe refletir sobre competências necessárias aos secretários municipais de educação para uma gestão estratégica, integrada e comprometida com a efetivação de políticas públicas educacionais. A abordagem destacará a indissociabilidade entre as dimensões pedagógicas e administrativa, evidenciando como decisões de gestão impactam diretamente a qualidade do ensino e de resultados educacionais. Neste contexto, a liderança é compreendida como prática coletiva, baseada no diálogo, na corresponsabilização e na organização de processos alinhados à equidade, contribuindo para o fortalecimento dos sistemas municipais e para a garantia de educação pública de qualidade e para todos. E quem vem falar com a gente, ele vem de longe, agora ele está pertinho. Então, vem aqui na frente conosco o professor Emanuel Souto. O professor Emanuel Souto é docente na Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória, com vasta experiência em processos formativos e na gestão de redes de ensino. Doutor em Educação, Matemática e Tecnologia, dedica-se aos temas educacionais emergentes com atenção especial para o resgate da potência coletiva nos espaços de aprendizagem. Então, é com essa coletividade toda e com toda a sua potência, professor Emanuel, que dizemos a você: seja bem-vindo ao 35º Fórum da Undime São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Muito fraco, não aceito. Eu entendo, depois de uma fala do Tribunal de Contas, que mora no lado esquerdo do peito, e do secretário executivo falando de redução de investimento, de impacto direto na gestão administrativa e financeira dos municípios, é normal. Mas eu entendo mais ainda porque eu sei que como professor, porque eu também sou professor, o turno da tarde é sempre mais desafiador. Eu sei que vocês vão gastar muito mais café hoje à tarde. E eu vim com muita alegria, agradecendo ao convite de todos os que fazem a Undime São Paulo, especialmente a Jéssica, Maridalba, Iris, Letícia, que estiveram e me acolheram tão bem. Eu vim falar sobre gestão e liderança. Não é uma tarefa fácil, porque muita gente já falou sobre isso. Eu vou quebrar todos os protocolos. Eu queria começar bem. Pode ser? Pode. Eu já cheguei no nível de esquizofrenia pedagógica, que eu faço a proposta, eu mesmo aceito, vocês não precisam responder. Ok? Ok. Segue na luz. Eu quero começar bem essa conversa, porque vai ser uma conversa de professor para professor. E para começar bem, eu vou recrutar todo o magistério que habita em mim. Só para ter noção de que não estou sozinho. Quem daqui fez magistério? Misericórdia. Magistério mesmo. Não é normal médio, não. Mãe de Deus. Volta, não estou só. Para começar bem, eu vou precisar que vocês recrutem todo o magistério que vocês ainda guardam em vocês.
E eu quero recrutar nesse movimento duas forças que para mim são essenciais. A primeira força para quem faz educação, ainda mais nessa condição de dirigente municipal de educação, é a coragem. Tem que ter coragem. Sim ou não sim? O CPF é seu, querida. E agora é você que tem a senha. Não é? Primeira força, coragem. Mas eu gosto da ideia de coragem porque coragem é uma palavra que vem do latim que significa, numa tradução precária, colocar o coração em ação. E não tem como falar em educação, em gestão, em fazer política pública num país e num mundo tão caótico como o nosso, sem colocar o coração em ação. Então a primeira força é a força da coragem. E a segunda força é a força da esperança. A esperança no que há de vir. A esperança freiriana mesmo. Eu sou de Recife, né? E aí eu queria que vocês recrutassem essa força, essas duas forças comigo. Pode ser? Pode. E como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão fazer isso? Levantando esses dois dedos assim. Vamos, rápido. Quais são as duas forças? Um time São Paulo. Isso, quinto ano C. Quais são as duas forças? Junta essas duas forças, dirigentes municipais de educação, e cutuca o colega do lado, dando boa tarde a ele. Isso, para acordar. Quem não participar vai ter redução, sim, no índice de alfabetização no próximo ano. Minha praga pega. Quais são as duas forças, dirigentes municipais de educação de São Paulo? Não ouvi. Junta essas duas forças e cutuca o colega da frente, dando boa tarde. Da frente. Disléxica. Cutuca ele, dando boa... Ótimo. Quais são as duas forças? Esse é para desentrevar e preparar vocês para a festa da noite, já que o secretário já deu spoiler aqui. Junta as duas forças e sem se virar. Os homens geralmente não juntam, né? Vamos, junta. E cutuca o colega que está atrás. Isso. Ótimo. Ufa, baixa, tá bom? Quinto ano C, volta ao normal. Volta ao normal, amada. Só tem uma categoria pior que aluno. Essa mesmo. E quando ele está na função de dirigente municipal de educação... Já disse tudo, né? Bom, eu agora tenho energia pedagógica suficiente para começar essa fala sobre gestão e liderança com foco no desenvolvimento pedagógico. Eu sei que a Undime estava morrendo de medo, né? Porque minha primeira vez aqui na Undime São Paulo, a gente fez muitas reuniões, mas não é por isso não, porque vocês são muito organizados. E eu sei que nesses eventos sempre me apresentam. Morro de medo, porque eu geralmente não faço isso na universidade, porque senão meu prestígio acadêmico vai pelo ralo. Mas eu tenho me preocupado cada vez menos com o prestígio acadêmico. E eu queria muito poder me apresentar de um jeito que eu preciso para esse momento. Fizeram ali a leitura da síntese lá da minha mini bio que está no Lattes. Mas eu queria me apresentar do meu jeito. Pode ser? Pode. Não responde. Eu vou dizer 3 coisas sobre mim que são importantes e fundamentais. E presta atenção, dirigentes municipais de educação e técnicos das secretarias de educação. Quando eu estiver me apresentando e dizendo essas 3 coisas sobre mim, eu também estou dizendo coisas sobre vocês. Porque essa conversa é uma conversa de professor para professor e de um professor que já também esteve algumas vezes com menos risco do que vocês na função de dirigente municipal de educação. Sei bem o que a gente sente quando se anuncia novo plano nacional de educação. Sei bem quando vem essas ferramentas para aumentar, né, a nossa performance e as nossas devolutivas sociais. Portanto, eu vou me apresentar e eu quero que vocês se reconheçam em mim. É uma tarefa, porque eu também vou conhecer vocês e eu vou entregar um diagnóstico. Pode usar o celular desde que seja para fins pedagógicos. Ok, ótimo. Viu? Eu vou logo avisando que eu vou usar o celular também no final. 3 coisas sobre mim que são importantes. A primeira coisa sobre mim é que eu sou um professor impregnado da poeira do chão da escola. E eu adoro essa expressão, mesmo academicamente, tendo muita gente que a refute. Porque eu não estou usando o chão de escola aqui no sentido de que essa escola que eu me refiro é uma escola que não tem apego à tradição, à teoria, ao estudo sistemático, à pesquisa, ao aprofundamento. É essa escola também. Mas a escola que eu me refiro aqui, da poeira, do chão da escola, é da escola enquanto território, da escola que nos forja, da escola de onde nós não saímos, mesmo estando dirigentes municipais de educação.
porque essa condição ela é transitória. No fundo, nós somos professores. E é bom pensar nisso, porque não tem como você exercer uma liderança inspiradora. Anota o nome dessas três. Eu, se tivesse no ensino regular, matriculado em qualquer rede de ensino hoje, eu seria um menino laudado. Sou disléxico, tenho TDAH, tenho tudo. Ok? Ok. Portanto, concentre em mim. E carência pedagógica, que eu não ia falar sobre isso, mas vou falar porque eu sou um professor, que vocês já devem ter percebido, não sou qualquer professor, porque eu sou um professor que sou filho de professora. Não vibra não, que a minha intenção é tirar e destravar os gatilhos de culpa. Ok? Portanto, essa ideia da poeira de chão da escola em movimento. E eu, enquanto dirigente municipal de educação, quanto mais me lembrar do professor que fui, melhor serei gestor. Isso vale para o dirigente, isso vale para o gestor da escola, isso vale para todo mundo. Sim ou não sim? Sim. Eu sou muito democrático também, né? Eu vou usar direto isso. Bom, segunda coisa sobre mim, meu tempo não tem, eu tenho, né, Jéssica? Tem um voo lá em cima, mas eu tenho. Eu tenho também tentado diminuir a distância entre o que eu digo e o que eu falo. E por que eu botei, Rubens, tentado? Porque é um exercício. E eu posso explicar por quê. Não vou perguntar a Rubens não, porque eu sei que Rubens já é também da faixa etária. Quem daqui tem mais de 40? Quem está no grupo 40 mais? Se levantar a mão dizendo que é magistério, obviamente são 40 mais. Levanta a mão só para eu ver. Okay. Muito provavelmente, todo mundo, assim como eu, que é da geração e que está no grupo dos 40 mais, já ouviu algum adulto... Eu não vou para ali não, viu, Jéssica? Vou não. Eu quero ficar aqui. Pode ser? Pode. Alguém já ouviu, você já deve ter ouvido, em algum momento da vida de vocês, um adulto referência, porque a gente precisou, na vida de muitos adultos referência, um adulto referência dizer essa frase para você e dizer de uma forma muito incisiva: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E a gente é de uma geração que a gente fazia. Só que hoje, as relações mudaram, os sujeitos são outros, a sociedade mudou, e os meninos e meninas, eles exigem tantas coisas, e entre essas tantas coisas, eles exigem coerência. E na condição de líder, de referência, de sujeito referência, o meu discurso tem que ter conexão direta com a minha prática. Eu não posso dizer uma coisa, fazer outra. Esse é um desafio inclusive pedagógico. É freiriano também, né? A minha prática, meu discurso tem que ir na mesma direção, de modo que se confundam, se transformem numa coisa só. E que a minha ação dê testemunho do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo. Por isso que não é uma tarefa fácil. É por isso que eu digo que eu tento. Porque a gente é levado o tempo todo a ser incoerente. Não é uma tarefa fácil. Terceira e última coisa sobre mim, para parar de falar em mim, mas vou voltar depois. É que eu acredito cada vez mais na força coletiva. A escola como espaço de potência coletiva. O Antônio Nova fala sobre isso. O livro novo dele é basicamente sobre trabalho colaborativo, sobre resgatar essa terceira força, essa força da escola como um espaço gregário e que manifesta a sua potência exatamente por ser um espaço coletivo. E por que é tão importante a gente assumir isso como uma potência da escola, uma potência da sua rede? Porque a gente vive num mundo que conspira para que a gente não se reconheça como sujeito coletivo. Primeiro, não se reconheça como sujeito, e segundo, que não se reconheça como sujeito coletivo, porque fica muito mais fácil, né? Fazer o que querem fazer com a gente. Desumanizar, reduzir a vontade, aniquilar o desejo, adoecer professor. É muito mais fácil quando ele não se enxerga e não se percebe como sujeito, e muito menos quando ele não se percebe como sujeito coletivo. Por isso que essa terceira força para mim é tão importante. E ainda mais quando eu falo para dirigentes municipais de educação. Essa terceira força aqui traduz o sentido de ser rede. E rede, na minha terra, é um negócio que serve para descansar, mas é também um negócio que a gente usa para arrastar quando a gente vai pescar. Rede arrasta, rede integra. Né? Pensar nisso é, de fato, se entender como sujeito que está aberto a estabelecer conexões. E é por isso que eu comecei dizendo 3 coisas sobre mim.
e fazendo esse movimento, tentar fazer com que vocês se reconheçam no que eu digo, porque eu acho que no contexto de uma gestão que caminha para a construção de uma identidade no campo da liderança, e não qualquer tipo de liderança, uma liderança inspiradora, uma liderança mobilizadora, é fundamental que a gente busque estabelecer conexões. E conexões não de qualquer tipo, conexões humanizantes. O Edgar Morin falava sobre isso naquele livrinho, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Já chegou, falava isso o tempo todo. Sair das armadilhas do paradigma da disjunção e correr na direção de se conectar com o que há de mais humano no outro, à medida que eu conheço cada vez mais sobre mim e à medida em que eu também me disponibilizo a conhecer cada vez mais sobre o outro. Esse é o meu desespero. É por isso que eu estou aqui. Lembra bem, Edgar Morin que fala sobre isso. E aí, eu achei essa frase linda, que traduz muito o sentido do que a gente faz. Educação nos permite enfrentar a incerteza do outro, a viver o risco do encontro e compreender a força do reconhecimento. De quem é a frase? Eu dei pistas. Eu queria que vocês... Não, é do ChatGPT. Eu pedi para que ele me desse uma frase inspirada nas ideias do Edgar Morin, na perspectiva das conexões humanizantes, exatamente para criar essa sensação e dizer que também eu precisava fazer uma conexão com a palestra da manhã, porque aqui é uma aula, não é uma palestra, e que dizer para vocês que vocês precisam de fato ler esse documento que saiu, tá? Recente, fresquinho, e não veio só de graça assim não, veio porque sabe-se que a BNCC Computação não contempla inteligência artificial como deveria, porque é um tema emergente, ok? Ok, bom. Agora sim, agora que eu me apresentei, eu posso partir para a etapa seguinte. Primeira aula, primeiro encontro meu com os dirigentes municipais de educação de São Paulo, minha primeira aula, no magistério. Vocês lembram aquele livrinho Didática Geral de Celso Piletti? Rio, né? Amarelinho. Vocês lembram dele? Lembro. Ele dizia que era fundamental conhecer os seus alunos e que, se você pudesse, a primeira semana de aula, você desenvolvesse atividades que eram chamadas de atividades de som. Bora, minha gente. Atividades de som. Pois é, hoje a gente fala em avaliação de AG, que no fundo é a mesma coisa. Portanto, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica dos dirigentes municipais de educação aqui de São Paulo, que estão presentes nesse fórum. E é uma avaliação super simples. Eu preciso fazer isso porque, se eu me apresentei, eu também quero conhecer minimamente quem está aqui. Na verdade, é traçar um perfil. Um perfil porque eu vou precisar disso no final do encontro. E é um exercício muito simples. Um exercício super simples. Alguém viu onde eu pus ali? É muito simples. Eu vou mostrar 4 imagens. É o meu, né? 4 imagens. E qual é o trabalho de vocês? Vocês só vão levantar a mão se vocês identificarem a imagem. Ok? Ok. Eu só vou explicar uma vez. Levanta a mão e vai contando mentalmente. Letramento matemático. Ok? E um som. A depender do número de vezes que vocês levantarem a mão, no final eu vou distribuir alguns pareceres e laudos. Ok? Vão sair também laudados. Já que a ideia aqui é se conectar com a escola e uma escola em movimento. Prepara. Quem tiver problema de vista, bota o óculos. Primeira imagem. Quem já usou isso aqui? Usou. Quem já usou? Quem não, baixa a mão. Só uma pessoa que não tem usado, rapidinho. Quem nunca usou, ali. Não, já segurei. Quem foi ali? Você, moça. Cadê? Tu também não usou, não? Calma, peraí. Quem foi você? Ela levantou primeiro. Como é teu nome? Como? Thalita? Claro, não tinha como usar com o nome Thalita. Thalita, eu vou apresentar para você o que é isso. Isso é um mimeógrafo. No tempo da gente, não tinha máquina de Xerox, não tinha impressora 3D, não tinha... A gente precisava fazer as atividades. Tá bom, querida, a aula é minha. Sou eu que estou explicando para a Thalita. A gente ia fazer as atividades usando papel jornal. Lembra papel jornal?
Sim, porque papel ofício era papel só para documento da escola, por isso que se chama ofício. Então, Thalita, a gente botava papel jornal, tirava essa bandejinha que tinha o quê? Não, tinha uma espuma. Que a gente embebia em... E o movimento seguinte, Thalita, era esse aqui. A professora passava a manhã fazendo isso aqui. Tirava a atividade, ela tirava a atividade saía embebida em álcool, e a etapa seguinte era essa aqui. Ela vaporizava álcool em todo o seu infantil 5. E ela entregava a atividade para o menino, que antes de fazê-la, ele... Essa é uma teoria que eu também tenho, é a de que as crianças do nosso tempo, na verdade, elas não eram mais quietas e disciplinadas. Na verdade, elas estavam alcoolizadas. Essa é a sensação que eu tenho. Brincadeiras à parte. Não me levem tão a sério, formação também tem que se divertir. Segunda imagem. Essa é fácil. Se vocês fizeram magistério, possivelmente vocês fizeram também licenciatura plena. Thalita, a tua licenciatura é só licenciatura. A nossa é plena. Calma, oi, Thalita. Levanta a mão quem já viu o seu professor na faculdade de formação de professores, na licenciatura plena, na universidade, usando esse equipamento. Misericórdia. Nunca viu não, Thalita? Thalita, que pena. Isso é um retroprojetor. Usado, a gente não tinha, na época, a gente não tinha telão de LED, não tinha lousa digital, não tinha projetor multimídia. No máximo, na universidade, a gente tinha contato com essa mistura, que era uma mistura de liquidificador, abajur e ventilador, que projetava as imagens que eram escritas na transparência. Sim ou não sim? Vai contando. Terceira imagem. Presta atenção. Quem daqui já teve um equipamento para lhe ajudar na gestão dos dados, das informações, como este aqui? Misericórdia. A Thalita nunca teve, não? Teve não, Thalita. Tu é do pendrive, Thalita. Não vem atrapalhar minha dinâmica, não? Não teve, não. Isso é um disquete. E a gente tinha tanto apego a isso, que a gente desenvolveu uma paranoia de fazer vários disquetes iguais. Porque se a gente perdesse, a vida da gente estava acabada. A geração de hoje é a geração da nuvem, né, da efemeridade completa. Bom, quarta e última imagem, só para terminar, porque meu tempo está esvaziando. Vamos lá. Quem daqui já fez tratamento de pele e de cabelo nas escolas, usando esses produtos? Thalita, não... Esse negócio era tão difícil para a vida da gente que a gente recebia até uma gratificação, chamada de pó de giz. Acabava com as digitais. Tinha professora que nem tinha digital. Não é? Era péssimo para o cabelo. Bom, a última atividade, a última interação, não é uma imagem, é um som. Portanto, eu preciso de silêncio e atenção máxima, pedagogicamente falando, porque eu vou projetar um som e quem já tiver ouvido não no YouTube, não no Reels, não. Ouvido na vida e reconhecer esse som, por favor, levante a mão. Misericórdia. Thalita, você é da geração Wi-Fi. Nós somos da geração da internet de escada. E a gente ouvia esse som geralmente depois da meia-noite. Porque era mais barato. A gente só pagava um pulso. Era quando a gente tinha acesso à internet. Isso é lógico, é uma brincadeira, óbvio, não é tão brincadeira assim, para a gente fazer uma reflexão. Quem daqui não levantou a mão, ou levantou a mão até 2 vezes? Não levanta a mão, Thalita, isso. Obrigado. Quem não levantou até 2 vezes. A gente tem um recado, a Undime São Paulo tem um recado para vocês. Vocês têm um longo caminho pela frente. Ok? Ok. Calma, terminei meu diagnóstico, não. Quem daqui levantou a mão até 4 vezes? Olha bem, levanta a mão só para eu ver. 4 vezes. Olha bem, esse é o laudo.
todo mundo que está com a mão levantada já desenvolveu a estranha síndrome de ficar contando os anos que falta para se aposentar. E se treme todinho quando escuta a expressão reforma da Previdência. Sim ou não sim? Agora, quem levantou a mão aqui 5 vezes? Quem levantou a mão 5 vezes? Vocês integram um grupo especial de educadores chamados de Pedagógicos Rex. Vocês quase que foram colegas de Daci Ribeiro. Tem a parte boa nisso tudo, é que vocês têm história. E educação se faz com história. Essa é uma brincadeira, eu sou muito apegado. Aliás, eu acho que a educação tem que olhar cada vez mais para a educação infantil e menos para a universidade. E resgatar a potência desses espaços, serem espaços leves, divertidos, provocativos, que acionem o que há de mais humano em nós. E eu faço isso porque eu tenho um desafio, e eu sei que vocês também têm desafios. E o desafio da gente, além de, no ano como 2026, dar conta de um calendário com 200 dias letivos, no ano em que você tem 830 feriados, no ano em que você tem Copa, e ainda tem, de quebra, uma eleição tão tranquila, sim ou não? O desafio é, nesse contexto, já que quem é dirigente municipal de educação vive desafios constantemente, é reconhecer que para a gente pensar na gestão, a gente tem que entender que educação é movimento. Que não dá para a gente ficar conectado com escola que não existe mais, com sujeitos que não existem mais, com práticas e instrumentos que não têm o menor sentido. O ordenamento administrativo é outro, e todos os dias surgem novos instrumentos que vão nos pautar enquanto espaços administrativos, espaços da administração pública. E, além disso tudo, pensar na força motriz, no que dá sentido ao que a gente faz, que é, de fato, a aprendizagem, o desenvolvimento pedagógico. Então, eu acredito que a gente tem que reconhecer a importância desses espaços, e eu tenho um apreço profundo. Todas as vezes em que eu era dirigente municipal de educação, a primeira coisa que eu fazia era, Luiz Miguel, fazer com que o prefeito pagasse a anuidade. Porque é nos momentos mais difíceis da educação que a gente vê a importância de entidades como um DIME, com sede, sabe? Como faróis que nos orientam. Vocês viram isso, por exemplo, durante o ensino remoto emergencial. Eu estava como secretário e senti de perto a importância desses espaços, dando orientações quando a gente estava todo mundo perdido, sinalizando, mesmo que não fosse de forma, tão explícita, mas estavam lá. E eu acho que o que dá sentido a gente estar aqui juntos hoje, participando de um encontro que já é o 35º, que marca a história de uma entidade tão importante, é, de fato, olhar para a escola do presente, se comprometer com essa escola de hoje. Por isso que eu falo da poeira. Escola que está em movimento, precisa ser movimento, que se renova pedagogicamente. Se renova pedagogicamente, inclusive, a partir de novas orientações curriculares, de novas demandas sociais e da urgência de revisão dos processos de formação docente nesse país. Uma escola do presente que me impede de ficar amarrado à escola do passado, porque vai estar lá porque educação também é história, porque me dá referência, porque é um percurso, porque a gente olha e vê a trajetória e entende de onde a gente veio, e sem também ficar, prestem bem atenção, divagando sobre uma escola que ainda não existe. O Senac me chama praticamente todos os anos para fazer um encontro internacional de tecnologia na educação. Foram 2 anos seguidos. E todos os anos eles me chamam para falar de escola do futuro. E todos os anos eles caem num golpe, porque eu não falo sobre a escola do futuro. Eu falo sobre a escola do presente. Porque a escola do futuro pode nem acontecer. Quem imaginava que a gente ia viver o que a gente viveu em 2020? A urgência é agora. Sabe? Eu tenho que atender as crianças hoje. Lógico. Posso pensar no futuro? Sim, inclusive nos movimentos de planejamento. Mas eu preciso desprender muito mais atenção e energia, enquanto gestor, com a minha escola de agora. Com a escola que está ali, sabe? Precisando ser cuidada, precisando se renovar, precisando se entender como espaço de promoção de vida. E essa escola do presente é o nosso ponto de partida para pensar numa liderança, comprometida com o desenvolvimento pedagógico. Uma liderança que reconheça
que a gestão ela é multidimensional, porque é multidimensional, e tem que ser multidimensional, porque fazer educação não é trivial, é complexo, demanda competência, demanda intencionalidade, demanda vontade política, demanda espírito público, mas isso tudo tem uma direção só. Isso tudo tem uma direção só, que é fazer com que o que a gente faz, o que a gente coletivamente nas redes a gente faz, seja de fato a educação como direito e não como privilégio. A educação precisa ser tratada de fato como direito subjetivo dos sujeitos, né? Eu estava ouvindo o professor falando dessa história de não aceitar a lógica da redemocratização, e eu concordo completamente, porque a gente está falando de uma sociedade que se entende como democrática e que tem isso firmado sistematicamente e legalmente a partir da Constituição de 88, que estabelece lá a necessidade de instrumentos de articulação, especialmente entre Estado e sociedade, para fazer com que a educação seja de fato direito. E esse direito, ele só se efetiva pela via da aprendizagem. E é por isso que nessa discussão sobre gestão escolar, gestão em rede, gestão de sala, a dimensão pedagógica, me perdoem todos os autores que falam, estudam, se aprofundam e produzem muito mais que eu sobre isso, a dimensão mais importante é a dimensão pedagógica. A gente tem que canalizar tudo para o pedagógico, é o que dá sentido. E engraçado é que quando a gente está nesse lugar de dirigente municipal de educação, de liderança, essa dimensão é a dimensão que a gente, às vezes, mais negligencia. Porque a gente é atordoado, a gente é soterrado por demandas de outras dimensões, cuja a competência profissional, né, às vezes, nossa é limitada, e a gente precisa demandar ao mesmo tempo e energia para entender, para aprender a como fazer. Mas pensar nisso me revigora como esse gestor que sou, que não se desconecta da ideia de que sou também, na verdade, sou de fato professor. E a gente está aqui juntos para trabalhar pela garantia do direito de aprender. E foi engraçado a intencionalidade na montagem da programação, né? Jéssica me falando, olha, a gente faz isso e puxa a gestão. A gente faz isso e puxa a liderança. A gente fala sobre assuntos técnicos, cáusticos, pesados, tristes, deprimentes, sofridos, massacrantes, e aí a gente vai lá e bota a gestão, né? Para a gente poder, de fato, também não adoecer, não desesperançar, não perder a coragem. Estamos juntos por isso. E a ideia é que a gente possa, de fato, sair daqui. A minha intenção não é de apontar caminhos, mas é de provocá-los, de sacudir mesmo, na perspectiva de fazer com que a gente se comprometa com a construção de um novo projeto de rede de ensino. Porque quando eu falo de construção de um novo projeto de rede, eu estou falando de um novo projeto de escola, eu estou falando de um novo projeto de educação, e estou falando de um novo projeto de sociedade. Porque não dá para a gente, não vou cair na armadilha de reduzir a importância social do que a gente faz. E não é demagógico, porque eu sou prova viva disso e vocês também são. A educação transformou a vida da gente. E ainda é. Pega lá o Bourdieu, pega lá quem vocês quiserem. As experiências exitosas de países, de estados, cidades, que se transformaram essencialmente pela via da educação. O secretário falou aqui do Ceará, e o Ceará é um estado interessante, que mostra como a educação tem avançado e impactado. Agora, lógico, esse modelo serve para todo lugar? Não, porque eu digo isso direto. Eu posso entender muito de educação, mas não tem quem entenda mais da educação do seu município do que você. As soluções precisam ser pensadas a partir de uma escuta atenta, qualificada, de quem faz essa rede. Eu desconfio muito. Você pode se inspirar, você pode buscar referência, mas cair na armadilha dos modelos, cair na armadilha do copia e cola, achar que a inteligência artificial vai lhe ajudar, não vai, querido. Porque é você, é a rede.
são os sujeitos. Educação é um processo coletivo e é produto de ação humana. E a parte bonita dessa história é que eu me humanizo enquanto faço e permito, crio possibilidades para que o outro também se humanize. É um processo que deve, sim, nesse contexto, estabelecer as bases para que a gente construa redes cada vez mais diversas. E eu não estou falando de ampliação de desigualdade, estou falando de respeito às singularidades, né? Uma rede diversa, que entenda que a gente trabalha com sujeitos, e os sujeitos são singulares, são indivíduos, mas isso não significa dizer que a ação vai ser individualizada, eu posso, no máximo, personalizar. São redes que precisam se perceber nessa perspectiva também de construção de espaços cada vez mais inclusivos, e eu dei um recado, e um recado sério, né, para as redes, porque assim, a gente vê um esforço concentrado no campo da melhoria da infraestrutura, a montagem das salas do AE, da necessidade dos profissionais de apoio, mas se discute muito pouco sobre as questões que mais limitam a inclusão dos meninos e meninas, não só na escola, como na sociedade, que são as barreiras atitudinais. Elas ainda estão muito presentes. Ainda muito preconceito, desinformação. E numa sociedade marcada pelo acesso a boa e má informação, a gente precisa, enquanto educação, enquanto espaços privilegiados de construção do conhecimento, de saber, a gente precisa trabalhar por uma educação de fato inclusiva, que também se comprometa com a redução das barreiras atitudinais, para além da escola, não só na escola, né? Porque não adianta de nada acolher a criança, estimular seu desenvolvimento, permitir que ele se integre, que ele se sinta incluído, que ele avance, e quando ele sair para o mundo que continue o excluindo, né? Além disso, uma escola que seja efetiva, e vocês estão sentindo na pele, efetividade, presta bem atenção. A efetividade que eu me refiro aqui é a aprendizagem. A gente sempre teve compromisso com a aprendizagem, só que a gente nunca foi tão cobrado, a gente nunca foi tão monitorado, nunca produziu tantos dados, a gente nunca teve que prestar tantas contas sociais sobre o que a gente faz. E é essa busca por efetividade, né? Porque no campo da gestão eu estou investindo. Não dá para fazer a educação só com desejo. Eu preciso de investimento e uma educação que seja coletiva. É fácil falar sobre tudo isso, pensar nessa escola, nesse contexto? Não. A gente vive num contexto de colapso ambiental, ampliação das desigualdades, a gente tem uma crise ética e de valores, a gente está passando por um momento terrível de desensibilização dos sujeitos. A dessensibilização é um fenômeno que está diretamente relacionado com a hiperconexão e com a sociedade que um colega da universidade lá, professor Silvio Meira, que montou o Porto Digital, que para mim é uma referência quando a gente fala de tecnologia, ele disse que a sociedade da gente ela é digital, e essa sociedade digital ela está empurrando a gente para um caminho de dessensibilização. E essa dessensibilização reduz o sentido. A apatia dos meninos na sala, o adoecimento de profissionais em educação que a gente tem assistido, certo? Tem fatores diversos, mas a dessensibilização também está presente nessa história. E, por fim, a redução da função social da escola. Existe, sim, um projeto perverso para que a sociedade reduza a importância da educação, especialmente da educação pública. É fácil dizer, sim, que a educação privada, né, das redes privadas, tem qualidade superior. Vai dar conta das famílias disfuncionais, vai dar conta dos meninos mais vulneráveis, vai dar conta da maior parcela de estudantes desse país, vai dar conta de um lastro histórico de abandono, de mau planejamento e de políticas equivocadas, centralizadas, pouco democráticas. Pensar nisso é assumir o tamanho da responsabilidade que a gente tem enquanto gestor, de entender que o que a gente faz é feito no meio de uma crise civilizatória. E o pior, o melhor, é que a gente se entende e precisa se entender como a força capaz de transformar isso. Porque não tem outro caminho.
Educação, direito do sujeito, direito subjetivo, sendo o dever do Estado e da sociedade. Na escola, nós representamos o Estado. Nós somos o poder público. Nós somos a mão do Estado, trabalhando para garantir o direito à educação. A educação dos sujeitos que precisam se formar integralmente e desenvolver capacidade de intervenção. Eu gosto sempre de pensar na ideia de que não tem sido fácil educar. E não é fácil não. Aliás, nunca foi. Nunca foi. Não era fácil educar. A gente passou por um processo de universalização. A gente está avançando para tentar universalizar o atendimento da educação infantil, né? A sociedade se tornou cada vez mais complexa. Os problemas sociais emergem a todo tempo. É claro que isso vai ser mais difícil educar. Porque está sendo mais difícil viver, minha gente. Quando me perguntam, a escola está mais violenta? Claro que a escola está mais violenta. O mundo está mais violento. A escola é um espaço permeável. Eu gosto sempre desses 3 livros, quando eu penso em gestão, eu penso em liderança, eu penso em sociedade. Eu uso 3 lentes conceituais, rápidas. Prometo que não vou ficar fazendo citações aqui acadêmicas profundas. Mas eu sempre indico esses 3 livros. O primeiro é o do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Ele é maravilhoso. Estou lendo no Enxame, outro livro maravilhoso dele. Eles são ensaios curtinhos. Ele é da escola alemã, um cara que me fez repensar a ideia de que, para mim, ser multifuncional, multitarefa, era uma coisa excepcional. Ele mostrou para mim que não é. A gente vive numa sociedade que empurra a gente para performar. O que vocês estão vivendo hoje, ter que entregar dados, de subir no ranking, é lógica dessa sociedade, que naturaliza o cansaço, que faz com que você caia na armadilha de que você tira férias para voltar melhor. Tira férias que precisa. Aliás, você precisa de férias, você precisa de tempo, você precisa de ócio. E é tão sério isso, porque especialmente as mulheres, que são as figuras que fazem a educação nesse país, que são mais de 80% dos profissionais em educação nesse país, vocês são empurradas para esse lugar com muito mais força. Porque vocês precisam ser profissionais, precisam ser mães, precisam ser esposas, donas de casa. E outra, é tão sério isso, que já se... Não sei se dirigente municipal já teve essa sensação. Você chega em casa no sábado, de tarde, ninguém lhe liga, ninguém lhe pede nada, não aparece nada. Você diz, nossa, o que está acontecendo? Vou arrumar minha pasta de documentos. Porque a gente naturalizou. A gente ligou essa coisa. E isso está acabando com a gente. Não é? Acabando com a gente, porque inclusive a gente assume tudo isso de forma individual. Por isso que a escola tem que ser coletiva. Eu digo isso direto na universidade. A gente está entrando nesse colapso, inclusive também na universidade, porque vocês insistem em manter práticas completamente individualistas. E é nesse espaço que se formam os professores. Eu não vou nem falar dos 80% de professores que não estão se formando em espaços nenhum. E que a bomba cai no colo de quem? Do município, que vai dar conta da formação, das lacunas de formação inicial na formação continuada. O segundo livro é o do Bauman, Modernidade Líquida, que fala sobre a volatilidade das relações. Uma sociedade pautada no ter. A gente caiu na armadilha de achar que todo mundo não, essa minha mania de generalizar. A maioria das pessoas já deve ter pensado assim, eu vou trabalhar muito, não depois de ter amadurecido, mas antes. Eu vou trabalhar muito para eu dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. A gente que avançou na escolarização pensou assim, que girar os mais vulneráveis. E a gente caiu na armadilha de entrar nessa roda de produção achando que a coisa mais importante que podia oferecer ao outro podia ser comprada. E hoje vocês estão na escola vendo que a coisa mais importante que pode ser concedida para uma criança, para um adolescente, é tempo, atenção, disponibilidade, presença. Né? E o terceiro, Sociedade em Rede, do Manuel Castro, que eu estou falando bastante, porque eu fui parecerista do Currículo de Educação Digital e Midiática do Estado de Pernambuco, para a implementação da BNCC Computação, e a gente falando sobre a importância de entender que a escola tem que, sim, se reconfigurar digitalmente, que é um trabalho que precisa passar pela formação e compreensão de que nós somos sujeitos, mesmo os dinossauros de plantão,
que nos entendemos e reconhecemos como imigrantes digitais. Qual foi a última vez que você foi para uma fila de banco pagar uma conta? Qual foi a última vez que você escreveu uma carta? Entende? A gente também é sujeito digital. E essas forças levam para o individualismo, para a comparação e para a competição, que presta bem atenção em mim, a necessidade de atenção pedagógica. São 3 forças que desgraçam também a gestão das redes. Porque mesmo não estando lá explícita a intenção de criar ranking, a gente ranqueia. Porque mesmo não estando explícita lá a intenção de criar grupos privilegiados ou escolher cidades para ir para a propaganda, a gente empurra. Faz isso também na escola, na rede. Tem a escola da propaganda, tem a escola para estar embaixo do tapete. E a gente não tem escolas, a gente tem rede. Você é gestor de rede. O professor, ele não é contratado, quando ele passa no concurso, ele não passa, não sei aqui, mas lá em Pernambuco, ele não passa no concurso para a escola, ele passa para a rede. A gente tem que construir esse senso de coletividade, diminuir a força da comparação, que é nefasta para todo mundo. Faça para entregar, mobilize o pedagógico para entregar, para dar sentido, e diminua a competição, principalmente entre suas escolas, principalmente entre suas equipes. O individualismo pedagógico. Olha, pense no pavor que eu tenho, é de um negócio chamado inveja pedagógica. Você entra numa escola, é sério, ela é limitante em todos os sentidos. Limitante. Você percebe, tem professora que não faz para o aluno não, faz para causar inveja pedagógica na outra. A sala tem EVA do chão ao teto. E quando pede, por exemplo, não dá o teu molde do bichinho da Páscoa, não. Entende? Então, por favor, a gente não define, mas a gente tem um peso e uma relevância fundamental quando o assunto é a diminuição dessas forças na nossa rede, porque nós somos referência, nós somos líderes, nós definimos muita coisa. E para não perder a esperança, eu também já li, esse é maravilhoso, esse é o lançamento dele, para não perder a esperança, para não falar só de desgraça, só do Tribunal de Contas, só de ICMS, essas coisas. Vamos na esperança, né? Vamos na esperança. Vamos na esperança. Aí, e a esperança é uma coisa engraçada. Posso contar uma história? Você pode? É uma piada rápida. Só, olha, vai para São Paulo, tem muita gente lá que não gosta de Paulo Freire. Eu disse, só vai gostar quem não leu. Mas está tudo certo. Aí eu citar Paulo Freire, Pedagogia da Esperança. Eu disse, não criar nenhum tipo de polêmica. Eu vou citar a força da esperança contra a sociedade do medo, que é do Byung-Chul Han. Porque aí sabe o que ele faz? Ele junta nas entrelinhas Paulo Freire, o Evangelho, todo mundo junto, e dá sentido. É sério. Acaba com isso, porque inclusive o Paulo Freire era comunista agnóstico, ateu, essa coisa toda. E está lá no Byung-Chul Han, nessa linha. Esperança, para dar sentido ao que a gente faz. Para eu continuar na universidade formando professores. Para eu continuar na universidade formando professores. Esse é um desafio que eu também assumi. Eu sou professor na universidade há 20 anos. Mas nesses 20 anos eu dei uns pulinhos. Dou uns pulinhos fora. Fico 4 anos como secretário na cidade. 4 anos como diretor em outra cidade. Para não perder o vínculo com a escola de verdade. Para eu ter o que dizer para os meus alunos em formação. Para apresentar a escola que existe. Para reforçar a essência, o propósito e o sentido. O que é importante, o que é essencial, qual é o propósito da gente, e impregnar o fazer da gente, enquanto liderança pedagógica, de sentido. Um sentido que tem que ser, sim, voltado para a gestão da rede, entendendo que, nesse contexto, o trabalho que a gente faz é um trabalho super técnico, que vai exigir cada vez mais aprofundamento, estudo. A gente, como secretário, tem que estudar. A gente tem que se apropriar, a gente tem que ler. E mais do que ler, a gente tem que viver a rede. Eu estava vendo as fotos como é o nome da moça do Tribunal de Contas? A dona do Tribunal de Contas. Quando ela mostrou a foto daquela geladeira, estava o Jéssica do lado, a Jéssica fez um comentário para mim. Possivelmente a diretora dessa escola nunca foi na cantina. Porque não é possível que você, como diretor
passando na cozinha da sua escola, abrindo aquela geladeira e vendo aquela situação, eu até brinquei, a Frozen que estava aqui, passeando, foi na escola e deu o ar da graça no congelador da escola. Não é possível que a diretora ia ver aquilo e não ia dizer assim, amada, limpa. Isso serve para a gente também. Menos gabinete, mais circulação. Menos gabinete, mais circulação. Tem monitoramento? Tem. Mas gestão pedagógica, além de monitoramento, precisa de acompanhamento. Acompanhar, ser companheiro. Fazer com que os abençoados, nossos colegas professores, se sintam menos sozinhos. Porque a tarefa educativa tem se impregnado dessa solidão que adoece. E é muito mais fácil você perder sentido, propósito, vontade, sozinho. Sem o outro para dizer, vamos junto. Eu te ajudo, eu te apoio. As dimensões estão postas, não tem muito o que falar, pega a Heloísa Luque, mas destaca aqui, o sentido é o pedagógico. É para isso que a gente existe. Eu citei a Heloísa Luque, vou citar também uma referência do livro dela e botei o Vitor Paro. É uma audácia minha? É uma audácia minha, mas não estou nem aí. Porque o sentido da escola, o Vitor Paro fala uma coisa interessante. O professor Vitor Paro, professor emérito da USP, uma figura maravilhosa, a gente precisa fazer sempre contrapontos, mas não vou discutir. Eles dizem uma coisa que é fundamental. A gestão da escola tem que estar atenta aos seus objetivos finalísticos. E o objetivo finalista da escola é a aprendizagem. Portanto, o meu objetivo finalístico enquanto dirigente municipal de educação tem que ser a aprendizagem. Precisa ser a aprendizagem. As dimensões da gestão precisam estar conectadas. Esse aqui é o QR Code que tem um livro, o livro que foi lançado em comemoração ao recebimento do título de professor emérito do Vitor Paro. Uma produção interessante que fala exatamente sobre gestão, política, economia e ética na educação. Bom, pensar nisso é de fato se comprometer com as funções finalísticas. Esse é um diagrama que eu tirei de um documento da Unesco que fala sobre a importância da gestão, da liderança para o desenvolvimento pedagógico das redes. É do Dempster, de 2017. E ele fala sobre a importância de olhar para a gestão, entendendo que nós temos um objetivo moral compartilhado. O objetivo moral compartilhado é aperfeiçoar a aprendizagem e o desempenho estudantil. Mas esse objetivo moral compartilhado, ele precisa ser construído e alcançado a partir de diálogo e disciplina. Disciplina na gestão, quem dá é a administração. A pedagogia, a gestão pedagógica, ele dá intencionalidade. A disciplina, o ordenamento, quem lhe dá é a administração. O que você vai fazer, você tem que obedecer os ritos administrativos. E para isso acontecer, eu preciso integrar, somar forças. O fator família está presente, ali, no apoio e na aproximação das escolas com as comunidades. Isso eu vou apontar, mas não vai pegar. O fator família está presente, o currículo e o ensino, na verdade, muito mais preocupado, a gente deveria estar, era com a materialização da BNCC Computação. Eu falei isso ontem no Encontro da Undim em Pernambuco. Eu fiz a palestra sobre BNCC Computação. Eu disse, o prefeito pode até ter o discurso do VAR. O secretário de Finanças pode até ter o discurso também do VAR. O controlador também pode. Mas você, como secretário de Educação, seu discurso é outro. Tem que ser, de fato, de fazer com que essas crianças aprendam, inclusive na perspectiva de se sentirem sujeitos e cidadãos digitais, para que eles não sejam excluídos. Isso tem relação direta com o currículo, com a materialização dos instrumentos orientadores. A liderança como elemento indissociável é importante que o dirigente municipal se reconheça nesse lugar, é importante que vocês façam com que os gestores de suas redes também se reconheçam como lideranças, é importante que os professores em sala de aula se reconheçam como lideranças, e lideranças inspiradoras, que compartilha, que organiza e que também se compromete com o desenvolvimento profissional. Estuda, aprende, troca, busca referência, dialoga com seus pares. A gente precisa, de fato, construir uma nova cultura em gestão escolar e ela está sendo construída. Eu sou da geração, como vocês são, que a gente tinha medo de ir para a sala do diretor. A gente está assistindo um processo de democratização da educação que é lento. É gradativo, muitas vezes é só burocrático, mas acontece.
fortalecimento dos conselhos, ampliação dos espaços, de escuta, de troca. E isso é fundamental para a gente continuar encontrando valor no que a gente faz e tendo direção. É uma construção possível que reforça o sentido comunitário da escola e, portanto, da rede, a ampliação qualificada dos espaços de escuta, mas não qualquer tipo de escuta, uma escuta sensível, ativa, o senso de corresponsabilidade. A liderança exige que você também desperte no outro a responsabilidade, né, de fazer, de assumir sua responsabilidade, a garantia de devolutivas sociais, para além dos indicadores, para além dos índices, para além dessa loucura toda que força a gente a ter o tempo todo que está olhando para esses instrumentos, mas devolutivas sociais também para a sua comunidade. A família precisa saber o que está acontecendo na escola, a comunidade precisa saber também o que está acontecendo, para a gente resgatar a importância de ser escola, de fazer educação, né? Compromisso com os objetivos finalísticos, respeito às diferenças, foco nas potencialidades, né? E também compromisso com o desenvolvimento e liderança. Renovação pedagógica é a palavra de ordem, encontrar novas formas de caminhar, porque novas formas de caminhar demanda novos fazeres pedagógicos. Eu tenho pavor de gente que vem conversar. Eu sou professor há muito tempo. Eu tenho 30 anos de sala de aula. Antes da universidade eu dei aula por 10 anos. Escolas públicas, escolas privadas. 10 anos. Fundamental nos sinais, ensino médio. Passei por tudo. Escola do campo, aula na EJA. Fui muito feliz. Sempre quis ser professor. E eu entendia e entendo que os novos fazeres são determinantes e precisam ser assumidos pelas redes como desafio. Porque quando eu comecei, eu via sempre o discurso daquele professor que vinha assim. Lá vem o novinho, com ideias, e ele fazia assim, sabe quantos anos eu tenho de rede? 25. E eu parava e pensava assim, 25 anos. Professor, o senhor sabe quando queriam me desestabilizar, questionar minha competência, só porque eu era novinho. Eu, filho de professora, desaforado, hiperativo, cheio das ideias, querendo ser professor, pernambucano. Eu nadei com os tubarões, minha gente, na Praia de Boa Viagem. Eu fui criado à base de bolo de rolo e nadando com tubarão. Eu passei de manhã pela orla, os tubarões nadam assim, eu vou ter medo? Não vou. Quando ela vinha esfregar na minha cara os 25 anos de escola, eu fazia assim, professor, olha, 25 anos para fazer muita coisa. Pode dizer que a senhora tem experiência? Pode. Mas se a senhora tiver 25 anos de escola, dando as mesmas aulas, fazendo as mesmas coisas, a senhora só tem tempo de serviço. Porque, e eu digo isso direto, experiência é outra coisa, é renovação contínua. É se comprometer com o atendimento, com olhar para o aluno, dando centralidade para esse aluno. Pega Maurice Tardif, que ele vai dizer isso. Profissionalidade docente. É um clássico. Eu gosto de ler e reler clássicos. Maurice Tardif faz isso o tempo todo. Você só vai construir novos fazeres docentes, novas práticas, novas ações didáticas, se você construir novos olhares, novos saberes e novas concepções. O maior desafio para a implementação da educação tecnológica e midiática é a concepção do que é ensinar e aprender. Ponto. Os meninos não aprendem como a gente aprendia. Acabou, queridos. A gente tem que assumir isso. Dói, mas tem que assumir. Para a gente, de fato, potencializar pedagogicamente todo o processo e toda a rede. Sendo referência, mobilizando, articulando, organizando, garantindo formação, inovação e liderança. Esse é um livro que eu gosto também muito, que é da Heloísa Luque, que fala sobre liderança e gestão. Foi dela que eu pensei o conceito que eu trabalhei ao longo de todo esse processo, não só aqui. Eu também estou fazendo formação para os gestores da Rede Municipal de Ensino do Recife, depois do processo de eleição e de avaliação que eles fizeram. A gente está pensando num processo e eu gosto da ideia dela de liderança. Não vou ler porque eu não tenho tempo, leiam. Pensar nisso aqui na perspectiva de uma liderança inspiradora. A apresentação vai ser entregue junto com a apresentação do Tribunal de Contas. Não precisa fotografar. Bom, a centralidade pedagógica, bombou sempre. Tem que ser no aluno, um aluno que se emancipe, que tenha capacidade de intervenção, que se humanize
e faça isso dentro de uma coletividade para desenvolver a autonomia. Aí é onde eu chego. O segredo da liderança pedagógica é a autonomia. Sim ou não sim? Sim. Tem outro não. Desenvolver autonomia. Corresponsabilidade exige que o outro desenvolva autonomia. E eu tenho uma explicação gestual para a autonomia. Por favor, abram a mão, rápido. Anota o nome, por favor, Luiz Miguel, de quem não abrir a mão, não vai participar do sorteio da noite. Disseram que é para... Assim, abra a mão, abra a mão. Isso não é Libras. Me perdoa, esse é o meu sinal. Avisa que não é Libras, pelo amor de Deus. Como tem intérprete, fiquei preocupado. Abra a mão, abre a mão. Eu estou vendo todo mundo aqui. Faz assim. 1, 2, 3, faz assim. A senhora não está fazendo certo não, professora. Está usando as duas mãos. A senhora do meio aqui, essa galeguinha aqui. Abra a mão, é você mesmo. Anota o nome dela, subversiva. É você. 1, 2, 3. Autonomia para mim se reflete nesse movimento. Às vezes, tudo que a gente precisa dizer para a nossa equipe, para o nosso filho, para os nossos pares, é isso aqui. Dê seus pulos e se vire. Principalmente para essa geração. Essa geração, viu, Thalita? Viu, Thalita? Eu lembro a minha história. Olha, eu tenho pouco tempo, é o meu voo. Eu lembro a minha história. Eu comecei como gestor de uma rede. Há 20 anos atrás eu era dirigente, secretário, executivo, não era dirigente. Mas uma rede de 56 mil alunos. Escuta, que é rápido. 56 mil alunos. E presta atenção, presta atenção. O primeiro mês, janeiro, a gente voltou, fevereiro. A categoria esperou passar o carnaval, porque o carnaval de Recife merece ser respeitado. Depois do carnaval, eles entraram em greve. A minha primeira experiência, com 25 anos de idade, como secretário executivo, foi uma greve. E aí o secretário, que era professor na universidade, que tinha me puxado para ser, sem experiência nenhuma, não queria ir para a mesa de negociação. Disse, vai você. Porque a questão é pedagógica. Disse, meu Deus. Aí eu disse, mas eu nunca participei de nenhuma atividade sindical. Aí foi esse o gesto que ele fez. Foi aí que eu aprendi que eu precisava estudar, aprender, me disponibilizar e desenvolver autonomia. Não é uma tarefa fácil, mas é completamente possível, porque a autonomia exige capacidade de reflexão, capacidade de criar, capacidade de intervir, de humanizar-se e, principalmente, para terminar, a necessidade de superação. Eu escolhi, professor, 3 arquétipos para explicar perfis de secretários de educação que precisam ser superados. Não vou citar nomes. Thalita, tu podia vir aqui, por favor? Vem rápido, vem aqui, vem rápido. Thalita, senta aqui. 3 arquétipos. Rápido, Thalita, que eu tenho pouco tempo. O meu voo é agora. E eu vou para Congonhas. Hã? Não. Vem rápido, Thalita. Vou dar aula para você. Senta. Pedagogia do afeto. Sou muito carinhoso. Eu escolhi 3 arquétipos. 3 perfis de secretários que eu tirei da minha cabeça, que não fazem mais sentido. Liderança pedagógica que não tem mais sentido nos dias de hoje. Os arquétipos que eu escolhi foram todos arquétipos da nossa geração. Você pode chamar de vintage. Você talvez não vai entender a referência, mas eu vou explicar para você. Pode ser? Pode. Eu vou fazer perguntas e você vai me responder. Primeiro arquétipo. Necessidade de superação desses arquétipos na liderança e gestão. Para ficar mais acadêmico, viu, professor? Conhece Thalita? Não. Ah, Thalita não conhece, olha só. No tempo da gente não tinha Netflix, não tinha Amazon Prime. A gente, para assistir uma série, a gente tinha que esperar o domingo. A série desse rapaz se chamava Profissão P. E ele se chamava Tá vendo, Thalita? Conexão profunda. Thalita, vou te explicar quem é MacGyver. Você vai me responder 2 perguntas. Fica quieta. Ansiosa. 2 perguntas rápidas, tá? Que eu vou fazer. Esse era MacGyver. Vou te explicar quem era MacGyver. Vou teatralizar. Posso, Luiz Miguel? Posso. MacGyver. Amarravam MacGyver. Botavam MacGyver dentro de um barril. MacGyver era amarrado. Pegavam esse barril, botavam dentro de um navio. MacGyver era amarrado. O navio estava afundando. O que ia acontecer com MacGyver, Thalita? Morrer.
Morrer como? Afogado. Thalita, MacGyver tinha um chiclete na boca e um clipe no bolso. Com esse chiclete e esse clipe, MacGyver se desamarrava. Com esse chiclete e esse clipe, MacGyver transformava o barril num barco. Com esse chiclete e esse clipe, MacGyver remava, encontrava uma ilha bonita e de lá ele via o navio afundar. Esse era MacGyver. Qual é o arquétipo? Olha bem para mim. Agora vem a facada. Não dá para fazer gestão educacional, em qualquer dimensão que seja, na base do improviso. Educação precisa ser planejada. Exige intencionalidade. Em todos os níveis. A gente caiu na armadilha de alguns professores que diziam assim, professor, tem que ter o plano A, plano B, plano C. Mentira! O senhor tem que ter plano. Pega lá Celso Vasconcelos, planejamento de sala de aula. Só que o plano tem que ser flexível. O professor que diz que tem plano A, plano B, está confiando. São nos anos de rede. Não planejou. Segundo arquétipo, Thalita. Conhece? Rambo? Ela chamou ele de Rambo, minha gente. Não. He-Man eu até aceitava, porque He-Man tinha espada, mas Rambo? Não. Vamos para a humilhação pedagógica. Este é Lion, chefe dos Thunder. Lion tinha uma espada chamada espada Justi. Na espada justiceira tinha o olho de Tan. Quando o bando de Lion estava em perigo, Lion pegava a espada justiceira e fazia assim: espada justiceira, dei-me a visão além do alcance. Thunder, Thunder, Thundercats. A melhor parte para mim é a visão que vocês não têm. Na próxima eu vou pedir uma câmera focando é a cara, a expressão de Thalita. Quando eu faço Thunder, Thundercats e vem o roll com a força, ela parece que ela entra em outra dimensão. O que me reforça a certeza de que a gente era feliz. Né? Mas qual é o arquétipo? Habermas. Consenso, humildade pedagógica. Tem gestor que passa o dia na escola e na rede arrastando sua espada justiceira, como se só ele tivesse a visão além do... Chá revelação, querida, a sua visão além do alcance é só uma entre tantas outras. E a depender do assunto, o seu aluno pode inclusive ter uma visão além do alcance muito maior que a sua. Portanto, humildade pedagógica. Baixa a bola. Inclusive para reconhecer que você pode aprender com o outro. Que você precisa do outro para aprender. Você vai aprender sozinho? Vai, muita coisa. Mas aprender com o outro também é uma possibilidade. Não subestime, não inferiorize, escute, aprenda a aprender juntos. Terceiro e último arquétipo, Thalita, para a alegria geral da nação. Oh, meu Deus, Thalita não conhece. Rápido, mestre dos... Desenho da caverna do... Esse desenho ensinou a gente a cair na armadilha. E aí é Mohan de novo. Do paradigma da disjunção, da não complexidade. Empurrou a gente para achar que o mundo se dividia em bons, maus, preto, branco, esquerda, direita. Fez com que a gente caísse, inclusive, nessa armadilha maluca da polarização exagerada que nega o diálogo. A complexidade exige muito mais, uma visão muito mais sistêmica. Não dá para fazer educação sem se comprometer com a visão complexa do mundo, dos sujeitos e dos processos. Sem cair na armadilha de ir para os extremos. Fui claro, porque ir para o extremo nega o diálogo, nega a coisa mais importante que a gente tem, que é a troca com o outro. Esse desenho ensinou a gente, sabe por quê, Thalita? Porque o mestre dos magos era uma figura que aparecia, e ele aparecia de um jeito engraçado. Quando ele aparecia para ajudar, ao invés dele ajudar, ele fazia assim, ele dizia um enigma, uma charada. E o pior, Thalita, quando os meninos mais precisavam, mestre dos magos, sumia. Pois é. Terceiro arquétipo, eu não posso sumir quando o meu aluno, quando a minha rede mais precisa de mim. E eles estão dando sinais o tempo todo. Compromisso político de polis, de formação de sujeito cidadão, com a tarefa educativa. Salva de palmas para a Thalita, senta. E a ideia é essa, pode sentar lá, Thalita, isso, obrigado. Para terminar, eu quero que vocês fortaleçam os vínculos, inclusive com a Undime e com as redes de vocês,
fortaleçam o pertencimento, façam da escola como espaço de vida e de potência, não de fracasso, de morte. E para terminar, falsas. Foi completamente fora de tempo. Para terminar, eu queria terminar de um jeito diferente. Pode ser? Pode. O estado de Pernambuco me levou para falar com os indígenas da tribo Xucuru de Ororubá. 400 professores indígenas, eu adorei. Porque eles disseram assim, professor, não diga nunca que sua aula está terminando, porque sua aula está sempre começando. A aula está sempre começando. Nego Bispo, quando ele dizia que a aula não tem que ter começo, meio e fim. Tem começo, meio e começo. Então, para começar, eu queria fazer um exercício com vocês. Pode ser? Pode. E é um exercício sobre inspiração. Porque a liderança que a gente quer é uma liderança inspiradora. Pode ser? Pode. Eu preciso que vocês fiquem em pé. Em pé. Liguem as câmeras, as 8 câmeras escondidas, para registrar quem está sentado. Eu quero fazer pedagogia do constrangimento, já que vocês não estão sujeitos ao ECA digital. Totalmente, querida. Aqui eu posso. Olha só, é um movimento de inspiração. E aí, assim, é muito simples. É muito simples. Eu quero fazer esse movimento recrutando 2 outras forças. No começo eu recrutei coragem e esperança. Agora eu vou recrutar afinidade e confiança. Escolha uma pessoa que você tem afinidade, que você confie e forme uma dupla com ela agora. Não abraça carente, eu só mandei formar a dupla. Ô, categoria carente, misericórdia. Deixa para abraçar à noite. Está estragando a minha dinâmica. Olha bem para mim, olha bem para mim. Vou fazer um teste de afinidade, pode ser? Pode. 3 perguntas. 3 perguntas rápidas, com base na BNCC Computação, Formação Cidadã Digital. Para saber se tem afinidade. Se seguem no Instagram? Tem uns que não. Não começa a seguir agora, que é feio, professora. Guarda esse celular. Segunda pergunta. Eu sei que na rede vocês têm os grupos oficiais do WhatsApp. Sim, não me interessa. Eu quero saber se vocês trocam mensagens entre vocês pelo WhatsApp no privado. Afinidade aumentou, ok. Terceira e última pergunta para terminar. Nessas conversas no privado entre vocês, vocês trocam figurinhas e prints que só podem ser vistos por vocês? Afinidade comprovada, está aprovado. Bom, agora que eu sei que vocês têm afinidade, eu quero fazer o teste de confiança. Vira para o colega, rápido, que eu tenho pouco tempo. Vira para o colega, dá a mão para o colega. É um teste físico preparando vocês para a festa de hoje à noite. No 3, junta os pés. No 3, eu sei que tem muita gente que tem bucite, mas tenta, faz um esforço. Presta atenção, no 3, vocês vão jogar o corpo para trás e ninguém pode cair. Para provar que tem confiança. 1, 2, 3. Joga o corpo. Segura. Volta rápido, pelo amor de Deus. Obrigado, provada a confiança. Calma. Aproveita que está de frente para o colega. De mãos dadas. E aproveita que é um exercício de inspiração e que a gente provou que tem confiança e afinidade. Olha para os olhos do colega e diz assim: eu confio em você. Eu acredito em você. E a parte mais importante, eu me inspiro em você. Dá um abraço apertado nessa figura carente. Ai, coisa linda. Tá bom, amada, solta. Não é para abraçar os outros. Ei. É importante dizer para o outro, sim ou não? Como liderança eu tenho que dizer sempre. Tenho que encontrar motivos para realçar a potência do outro. Mas tão importante quanto dizer para o outro, é importante a gente também aprender a dizer para a gente. Pega a mãozinha, bota assim no peito, lindamente. Isso, o Tribunal de Contas vai adorar essa imagem. Diz assim: eu acredito em mim. Eu confio em mim. Agora é a parte mais importante da oração. Eu tenho força para inspirar a minha rede. Vocês acreditam nisso? Então recebam, porque eu quero acreditar, me inspirar, encontrar vocês muitas vezes fazendo a educação. Para quem quiser aumentar a afinidade comigo, esse é o meu Instagram, que virou uma comunidade educacional. Muito obrigado, gente. Valeu. Uma salva de palmas mais que calorosa
para o nosso querido e amado professor Emanuel Souto. Como você é fundamentado e fundamental. Fundamental sua presença no nosso evento, fundamental essa oportunidade de, enquanto secretários municipais de educação e equipes técnicas, podermos refletir de questões tão profundas e que, às vezes, podem parecer questões muito simples, mas não são. É o óbvio que precisa ser dito. É, de fato, a gente olhar para aquilo que realmente importa dentro das nossas redes. E, acima de tudo, o quanto é essencial a gente olhar para a gente enquanto seres humanos, enquanto profissionais da educação, enquanto pessoas. Porque são pessoas que transformam, não é, professor? São pessoas que constroem, e elas transformam e elas constroem mais profundamente, de forma coletiva. E essa é a ideia da Undime. Ultimamente, vou só trocar aqui de microfone, que está muito alto. Ultimamente, a gente vem dizendo nos nossos encontros o seguinte, né? Esse é o nosso jeito carinhoso de se fazer educação pública de qualidade no Estado de São Paulo. Esse é o nosso jeito Undime de se fazer educação pública no Estado de São Paulo. É olhando realmente para o que realmente importa. Isso a gente só vai fazer e só vai construir juntos. É juntos que as coisas passam a ter mais significado. Então, nesse momento, vou convidar a nossa querida Denise, aqui na frente. Convido também o Luiz Miguel. Denise, nossa vice-presidente da Undime São Paulo. Luiz Miguel, o nosso presidente da Undime São Paulo e também presidente da Undime Nacional. Para esse abraço afetuoso, porque educação também é toque, educação também é afeto. É a gente afetar e ser afetados, né? Vou pedir para que eles entreguem para você, professor Emanuel, um mimo extremamente carinhoso, né? Nesse ano, os nossos convidados, os nossos palestrantes, receberam o mesmo mimo carinhoso que todos os nossos participantes aqui também receberam, porque são os detalhes que muitas vezes fazem a diferença. Então, que você leve para Pernambuco um pouquinho desse gostinho de São Paulo. A gente sabe que você que trouxe aí de Pernambuco toda essa energia, né? E aí, você gostou? Sim, não, sim. Sim, com certeza você gostou. E ele estava assim para mim, uma pena que eu preciso ir embora, porque foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de estar num evento como esse, de secretários municipais de educação do Estado de São Paulo. Ele, com toda essa energia que vem lá do Nordeste, está levando no seu coração, com certeza, professor, toda essa energia, esse carinho da educação paulista, que é, sim, uma educação de qualidade, e a gente vai continuar vencendo os nossos desafios e buscando nos superar enquanto gestores, enquanto líderes, para oferecer o melhor para as nossas crianças e para os nossos jovens. Afinal, a maior e melhor ferramenta e instrumento de justiça social é a escola, é a educação de qualidade. E por isso, também, por uma fala muito carinhosa, ainda segurando-se um pouquinho aqui, a gente não vai deixar você perder o seu voo. Eu passo a palavra para o Luiz Miguel, que é o nosso presidente da Undime São Paulo. Obrigado, Jéssica. Não vou perder a oportunidade de dar um beijo na Jéssica. Na verdade, eu queria te informar que o seu voo foi cancelado. Às 3 horas da manhã tem um outro para você ficar na festa com a gente. Um pernambucano correr de uma festa não existe. Gente, eu estou assim, com uma felicidade imensa de estar aqui com o Manuel. Quem sabe a gente consiga vê-lo lá no Fórum da Nacional, né? A programação está fechada, mas sempre cabe coisa boa. E essa gratidão, ele estava falando que ontem estava com o pessoal de Pernambuco, com o time de Pernambuco. E o Brasil é isso, o nosso trabalho é isso. Mas eu vou ficar até aqui, ó. Agora eu fiquei grandão, ó. Eu, de uma forma muito especial, eu faço questão assim, de dar esse boa tarde para vocês. Amanhã eu falo um pouquinho com vocês, né, mais para a parte final, mas pode ser que alguém saia pela manhã. Primeiro dizer que eu estou muito feliz e estou num desafio de dar frio na barriga, que esta semana eu estou começando uma jornada numa nova casa. Depois de 13 anos e 3 meses em Sudmenuce, eu estou em Nova Odessa, então estou vindo aqui para a região
da região metropolitana de Campinas, e cheio de desafio, parecendo que está começando tudo de novo, e está, né? Uma nova história, um novo momento, mas eu sou daqueles que é afetado o tempo todo pelos contatos, e todo momento é um momento muito novo. Então, eu quero informar isso a vocês e dizer da alegria de poder compartilhar. E pedir para as pessoas com os municípios aí da faixa dos seus 40, 60, 70 mil habitantes me ajudarem bastante, né, que vai mudando os desafios. Quero dizer, Denise, que tem uma coisa muito importante, e apesar da gente... E, muito rapidamente, vou pedir aqui, para quem for da diretoria, informalmente, corre aqui na frente com a gente. Nós estamos fechando, que vai dar tempo, sim, da gente ir lá pegar um solzinho ainda na beira da piscina, vai dar para dar uma olhada. Quem for todo da diretoria, vem para cá. E dizer que nós somos representantes, a nossa entidade representa, tá? Mas toda a ação, esse grupo, não dá para olhar o Luiz, não dá para olhar a Denise, não dá para olhar o Celso, não dá para olhar um ou outro. Tem que olhar esse grupo, e ainda esse grupo representando todos aqui. Nós temos dezenas. Quem é, vou pegar o Manuel, quem é aqui coordenador de polo ou macro, levanta a mão, dá uma levantada. Olha, Manuel, que coisa linda. Então, é essa representação, porque são 645 municípios no estado de São Paulo. Se não for cada coordenador de polo, e a Undime de verdade, ela se faz lá no polo, na relação com cada um. Quando o Paulo, nosso querido PCR Paulo César de Mirandópolis, vai conversar com o pessoal de Andradina, que o de Andradina que estava aí, tá? Olá, a nossa turma de Andradina, com a Thalita de Andradina, da minha região. Tá? Como nós temos o Sidmar, que é de Pereira Barreto, é ali, quando um liga para o outro, que pergunta, que conversa, que é um time de verdade se faz. E eu quero fechar aqui dizendo que ontem, né, você já foi justificado, mas dizer que eu briguei até o último momento para não sair daqui ontem. Eu acordei aqui, mas eu recebi a ligação da Presidência da República dizendo: a presença da Undime é fundamental e nós gostaríamos que você estivesse fazendo essa representação na mesa de lançamento do Plano Nacional de Educação. Porque, afinal, nós trabalhamos muito para construir, mas nós trabalharemos muito mais ainda para executar. Então, dizer que eu quero agradecer a colaboração que cada um de vocês fizeram nesse processo de construção, de participação, de escuta, mas, sobretudo, que nós sejamos muito abertos para que a gente possa fazer essa execução. E eu fiquei bastante feliz ontem em ouvir da fala do ex-ministro Camilo, que falou como senador, do atual ministro, do presidente da República, de que, para fazer educação, precisa de recurso, de financiamento, e a gente precisa olhar e rever essas condições e rediscutir. Tá? Então, a Undime esteve representada, esteve dignamente representada no palco, estive lá representando cada um de nós aqui, cada uma daquelas crianças que estão na escola, e agora fica o desafio, né, Manuel, de usarmos essa liderança, esse processo no trabalho com cada uma das pessoas. E para entender, e eu já vou concluir também o que é a Undime, quando eu cheguei em Nova Odessa, fui no primeiro contato com a equipe da secretaria, são aproximadamente umas 20 pessoas, e estavam numa sala, eu estava extremamente nervoso, tenso, eu sou desses que fica, dá dor de barriga, essas coisas tudo, né? E tenso, cheguei, aí o adjunto disse: olha, então vocês cada um se apresentem, tá lá. Eu falei: deixa eu falar primeiro, então, que eu vou me apresentar primeiro, porque eu estou bem nervoso. E aí nós fomos conversando sobre qual é o sonho que a gente tem para realizar. Vamos pensar muito otimistamente em 2 anos e pouquinho, que é o tempo que nós temos de final de gestão. Então, nesse momento, acho que a gente precisa pensar nisso. Qual é o nosso sonho e a nossa capacidade de realização nesse tempo e desse período? E, a partir disso, pactuarmos. E uma coisa que foi, eu cheguei e entrei na sala, estava todo mundo ali sentadinho, e aí eu fui um a um, dando um abraço, mas abraço de verdade, porque eu gosto de abraçar, eu sou desses que gostam de abraçar. O dia que eu chegar em casa, Manuel, com o meu blazer limpo, a minha mulher bate em mim, porque eu tenho que chegar com ele todo borrado, de base, de não sei o quê. A senhora vai falar: onde você estava? Não dá, E sem o blazer é normal que eu perco a roupa pelo caminho, né? Isso faz parte. Mas eu passei um a um e fui recebendo a energia do abraço de cada um daqueles 20
Quando terminei de fazer, que eu sentei, eu estava numa paz, numa tranquilidade e numa confiança muito grande. E um deles disse assim: secretário, eu estava com muito medo, porque a gente te vê na televisão, te vê na internet, te vê não sei onde. Eu estava com muito medo da sua vinda para cá. Mas em, sei lá, mais de 15 anos, ele falou um número bem grande, que eu trabalho aqui, eu nunca fui recebido por um dirigente com um abraço. Com um abraço. E eu digo, vocês viram um abraço, vocês me viram o tanto de abraço que eu dei na Jéssica ali, mas para mim, um abraço é um ato de entrega e de comunhão. Eu entrego o que eu tenho de melhor e eu recebo o que a pessoa quer me entregar. Tá? Então, é muito importante, muito bom. Eu quero que vocês recebam, nesta fala nossa de hoje aqui, do Emanuel, isso foi um grande abraço, um alerta. E outra coisa que eu quero destacar, a importância da fundamentação daquilo que a gente faz. E a fundamentação, ela não é para a gente replicar segundo fulano, segundo Beltrano, naquela linguagem pesada da academia, mas para trazer a coisa e deixar a brecha da curiosidade, porque não bastasse anotar, depois eu gravei ainda, viu? Ainda vamos ter o vídeo depois, porque eu fiquei instigado em cada referência que ele fez, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, hoje você plantou um monte de dúvidas, algumas incertezas, mas um monte de dúvidas nas cabeças. E é esse o processo que a gente precisa a cada dia, tá? A educação está aqui, a educação ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser para todos e com equidade. E para ter equidade, às vezes precisa fazer isso aqui, ó. Ainda está um pouquinho maior que eu. Mas eu já fiquei bem grandão aqui e a gente tem que ter coragem de fazer essas ações. Nós temos que ter coragem de brigar com o financeiro, de brigar por nossos recursos, pelas nossas verbas, que não são fáceis, né? São capturadas ali, a gente sabe disso, mas a Undime está aqui para ajudar nesse processo. A Undime nasceu em Pernambuco, e receber essa sua energia simbólica aqui, a gente fica muito feliz com a professora Edla, tá? Então, é isso daí. Muito obrigado. Amanhã eu converso um pouquinho com vocês sobre PNE. A gente se despede com uma salva de palmas ainda mais forte do professor Emanuel, desejando a você, professor, um bom retorno. Que Deus o abençoe, viu?